Camilo, Bandeirante. Os Estados Unidos não têm um embaixador aqui no Brasil. Dão de ombros. Não tem, simplesmente não tem. Decidiram adiar a indicação de um nome, não demonstrando qualquer pressa ou questão, não fazem questão de apressarem essa indicação. E por aqui representa os interesses dos Estados Unidos no Brasil o senhor Gabriel Escobar, que há muito deveria ter saído do Brasil. O governo brasileiro tolera ou faz de conta que não lê, que não ouve as palavras de Gabriel Escobar, porque ele representa os Estados Unidos, o que expressa uma fragilidade tremenda do Brasil nessa relação com o governo dos Estados Unidos. Porque Gabriel Escobar já foi até convocado pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ameaças da embaixada dos Estados Unidos. Embaixada que não tem embaixador. E Gabriel Escobar, com muita frequência, ele ataca o Estado brasileiro. Ele, como representante de um país em território brasileiro, ele não deveria se sentir à vontade nem para criticar o governo, ou o Congresso, ou alguma liderança política, ninguém. Ele não está aqui para comentar os assuntos brasileiros, mas para tratar dos interesses dos Estados Unidos no Brasil. Mas ele não se limita a ataques dessa ordem. Ele ataca o Estado brasileiro. Parou quando o Trump diz ter sentido a química lá na ONU. Aí foram semanas de silêncio da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Mas agora, Escobar volta a atacar, mas em companhia de uma das autoridades do Departamento de Estado e que já foi embaixador no Brasil, já trabalhou no Brasil como embaixador, o senhor Christopher Landau, que é hoje vice-secretário de Estado, ou seja, está ali abaixo do Marco Rubio, no Departamento de Assuntos Internacionais dos Estados Unidos, que é aquilo que chamamos de ministério, né? Eles chamam de departamento, é o departamento mais importante dentro do governo dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são um império, então é claro que seus interesses externos têm uma importância imensa. Tanto é assim que a linha de sucessão no Brasil, por exemplo, presidente, vice-presidente, na ausência de ambos, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e, finalmente, presidente do Supremo Tribunal Federal. Embora o presidente do Senado presida o Congresso, o presidente da Câmara aparece na frente, na linha de sucessão, por representar o povo, enquanto o Senado representa os estados, em tese, sempre em tese, né? E nos Estados Unidos, não. Depois de presidente, vice-presidentes da Câmara, aparece não o presidente da Suprema Corte, mas o secretário de Estado.
Então ele é o secretário dos secretários. Ele tem claramente um papel muito importante, relevante, uma atribuição muito relevante na política dos Estados Unidos. E o Landau é ele é vice do Marco Rubio. Mas ele resolveu usar rede social para criticar, se referindo à prisão do Bolsonaro no sábado. Então ele disse que Moraes é um violador de direitos humanos, um sancionado, está falando da Magnitsky, né? A aberração chamada Magnitsky. Diz que ele rompeu com normas tradicionais de autocontenção judicial e diz que Washington, ou seja, o governo dos Estados Unidos, está profundamente preocupado com o que classificou, Landau, classificou como ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política brasileira. E isso se encaixa numa disputa que ocorre hoje no Departamento de Estado. E o Christopher Landau, ele representa uma das pontas desse embate, e na outra ponta está o Grenell, que foi muito importante para que Trump, de repente, desse uma guinada, inventasse aquela conversa de química e modificasse radicalmente, um giro de 180 graus, modificando radicalmente o ponto de partida da política de Trump para o Brasil com Lula na presidência. Era uma relação hostil, difícil, sem conversa, com punições, com sanções, com tarifaço, e, de repente, Trump deu aquela guinada. É claro que aquilo foi trabalhado, e o Grenell é um dos grandes responsáveis por essa mudança. Ele também é o sujeito que conseguiu, no primeiro semestre deste ano, tratar com o Maduro, conversar com o Maduro, fazer acordos com o Maduro, inclusive para que empresas dos Estados Unidos, particularmente a ExxonMobil, pudessem participar da extração e comercialização de petróleo venezuelano. E também para que a Venezuela aceitasse sem resistências os venezuelanos que estavam sendo expulsos dos Estados Unidos pela política do Trump contra imigrantes. Não, contra imigrantes ilegais, não. Não é. Quando a política do Estado determina que a polícia pode deter alguém pelo sotaque ou pela cor da pele, isso não é uma política contra a imigração ilegal. Não é. E o Grenell conseguiu, mesmo nessa situação complicada, difícil, avessa, hostil, conseguiu manter canais de negociação com a Venezuela. Até que o Trump disse: não quero mais conversa, parem de conversar, e desencadeia essa operação que está em curso, né, sem data para terminar, uma operação militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe, em frente à Venezuela, e também ameaçando a Colômbia. E aí vem o outro ponto. Mesmo com essa posição do Trump, o Grenell está conseguindo estabelecer algumas pontes frágeis, mas está. Tanto que o Trump, ao mesmo tempo que diz, autorizei a CIA, isso não se fala, né? É guerra psicológica. Não é que o New York Times descobriu, né? Descobriu. O governo dos Estados Unidos fez chegar à imprensa a informação de que a CIA já estava agindo em território venezuelano,
que ela tem autorização do Trump para ações até radicais, até de eliminação, matar, né? Como a CIA faz com frequência. E apesar de tudo isso, o Trump, isso é bem típico dele, é verdade, ele diz coisas antagônicas, né? E tenta manter aquelas duas possibilidades ali. Ele falou, não, mas eu posso conversar com o Maduro, ele quer conversar. E agora, esses dias, o Trump disse, essa conversa pode acontecer e talvez não demore muito. Talvez não aconteça, mas quem mantém alguma ponte, ainda que frágil, é o Grenell. E em relação ao Brasil, ele foi essencial para convencer o Trump a dar aquela guinada de 180 graus em relação ao governo brasileiro. E até por isso, o Landau é claramente alguém avesso a essas aproximações, a possibilidade de que se desenvolva a relação entre Brasil e Estados Unidos com novos parâmetros, com novos critérios, com a eliminação dos tarifaços. Ele não quer isso. E é um defensor do chega de conversa, manda bala em relação à Venezuela. Até por isso, ele tenta, de novo, tensionar essa relação Brasil-Estados Unidos. E faz um ataque ao judiciário. Não, é o Alexandre de Moraes. Não. Nenhuma dessas decisões atacadas pelo Landau é uma decisão monocrática. Todas essas decisões que ele ataca foram referendadas pelo Supremo, pelo colegiado. Deixou de ser uma decisão de A ou de B. Passa a ser uma decisão da Corte. E a Corte, e eu já disse aqui, acho que é uma composição, já foi pior, mas ainda é uma composição ruim da Corte, com erros que são notórios, né? Mas os ataques de Landau não são a um juiz. Eles são a principal corte brasileira, ao principal tribunal brasileiro e, portanto, ao Estado brasileiro. Porque ele não está atacando um ministro, embora direcione as palavras. Porque a base para os ataques são decisões, e essas decisões são do colegiado. Essas decisões são do tribunal, são da corte. Portanto, são decisões do Estado brasileiro. O Estado não é o executivo, o governo apenas. Então, são decisões do Estado brasileiro atacadas por um funcionário do Estado dos Estados Unidos. Um funcionário do Departamento de Estado, portanto, do Estado como um todo. Se alguém disser que o Marco Rubio e o Hegseth são criminosos pela política realizada na América do Sul e na América Central, ora, isso significa uma observação relativa diretamente ao Estado, porque eles estão fazendo em nome do Estado com o aval do presidente da República, que é quem tem a autoridade para tomar essas decisões. São decisões
que o presidente delega essas pessoas, que o Trump delega ao Hegseth, ao Rubio. E da mesma maneira, uma decisão tomada pelo Estado brasileiro, primeiro que não é assunto do senhor Landau. Mas a linha de raciocínio desse cara, ela é compatível com aquilo que produziu a Magnitsky. A Magnitsky é uma lei imperial. Mesmo em seu nascimento e na sua infância, quando tratava exclusivamente da questão russa, já era uma lei de caráter imperial. E depois foi estendida ao mundo. Tudo isso na administração de Barack Obama. A mesma mentalidade imperial que esteve como base das ações de Obama que levaram ao caos na Líbia e a uma guerra civil cruenta, claro, na Síria. E a um golpe militar no Egito. E eles chamavam de Primavera Árabe. Uma cascata, né? Não havia nada de primavera naquele movimento. Basta ver os resultados. A Magnitsky é dessa linha. Não passa pelo judiciário, por qualquer judiciário. A Casa Branca diz que houve um crime, diz quem é o criminoso, julga aquele que é acusado, determina a pena e executa a pena. Tudo no executivo. Isso é política imperial. Você ignora qualquer base de Estado de direito para que deve existir e existe para decisões internas e trata a política externa como política imperial. Não há satisfações a dar nem mesmo ao judiciário dos Estados Unidos. Essa é a Magnitsky. E Landau é expressão dessa mentalidade. Mas há esse embate. Há esse embate entre duas alas. No Departamento de Estado, porque o Grenell também, claro, é um embaixador, uma longa carreira no Departamento de Estado, mas é um embate dentro do governo Trump. A reação do Trump foi quase neutra, né? Cuidadosa. Ele mandou um que pena quando o repórter disse que o Bolsonaro havia sido preso. Ele mandou um que pena. Aliás, parte da imprensa brasileira, deliberadamente, traduziu de outra maneira, né? Mas ele disse que pena. Mas não tinha informações, né? Ele claramente não sabia quando foi dito a ele. Mas o Landau, em vez de avisar ao seu presidente o que estava acontecendo, foi para a rede social atacar o Estado brasileiro. O Grenell não age assim. Nada de rede social. Ele conversa internamente, tenta convencer quem tem de ser convencido. No caso dele, o Marco Rubio e o Trump. Esses dois são os objetos das ações do Grenell. Eles devem ser convencidos. Enquanto que o Christopher Landau faz barulho, esperneia e extrapola a sua função, que é pública. Ele tem de entender que ele fala em nome do governo dos Estados Unidos e, portanto, fala em nome da população dos Estados Unidos. Não pode ser leviano dessa maneira. Mas ele não tomou cuidado, não teve zelo, porque há esse embate.
a esse embate entre o grupo que é mais próximo do Marco Rubio, que é o grupo do Landau, e o grupo que tem o Grenell como expressão, que se reporta ao Marco Rubio, tenta convencer o Marco Rubio, muitas vezes consegue, e tenta convencer o próprio Trump a não cair na armadilha da ala fanática do Departamento de Estado. Jornalismo